Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Quero saudar a todos, com as cordiais boas-vindas ao nosso momento sindical, à nossa reunião. Prazer muito grande estarmos aqui tendo este contato com vocês, trabalhadores e trabalhadoras em educação do nosso município. Então, quero aqui desejar a todos filiados e filiadas da PLB, desejar uma noite maravilhosa, aí, com a graça de Deus, tivemos essa chuva aqui no nosso município. Quero desejar também a todos que tenhamos, nesse momento de pandemia que estamos aí passando, paz, saúde, e assim vamos agora para a nossa reunião, para o nosso momento sindical. Hoje nós teremos a primeira de uma série de 4 reuniões que irão acontecer em um curto período de tempo. Nós teremos aí, para esta semana, 2 reuniões. Hoje é a primeira reunião de maneira geral com a categoria. Amanhã nós teremos uma outra reunião, onde estaremos tratando dos precatórios dos nossos advogados, com a participação também do professor e coordenador-geral da PLB na Bahia, o professor nossos advogados, o Gabriel e o doutor Luiz. Então, quero saudar ao doutor Gabriel e ao doutor Luiz, para que os mesmos sejam bem-vindos e que eles agora possam também dar um alô aí para a categoria, dar uma boa noite e se apresentarem para a categoria. Boa noite, doutor Gabriel. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, pessoal. Inicialmente, gostaria de saudar a todos, companheiros e companheiras da PLB, e dizer que é um prazer imenso participar desse momento democrático e institucional, e dizer que nossa noite inicia abençoada por Deus, com essa chuva que cai na nossa querida Araci e em toda a Bahia. Passar a palavra inicialmente agora para o doutor Luiz e, posteriormente, a gente volta a dialogar. Boa noite a todos e todas, aos meus companheiros da PLB, externar a satisfação de poder participar desse momento de diálogo com a categoria, de poder participar dessa construção de luta e de diálogo com todos, toda a nossa satisfação em trabalhar em prol da defesa dos direitos dessa classe que faz um serviço essencial a toda a nossa população. Boa noite a todos. Bem, pessoal, então, como já havia comentado com vocês anteriormente, essa é a primeira de uma série de 4 reuniões que nós teremos. Estamos tendo hoje a primeira reunião, onde iremos tratar de alguns informes gerais dos trabalhos sindicais da PLB, de alguns informes gerais, de algumas demandas de vocês, trabalhadores e trabalhadoras em educação, e também os nossos advogados estarão tratando das ações judiciais que já foram protocoladas pela PLB, das ações judiciais que estão em andamento e também as novas ações que nós estaremos protocolando muito em breve. Nós também estaremos tratando disso aqui. Como também já falei anteriormente, amanhã teremos outra reunião, outro momento sindical, onde estaremos tratando exclusivamente do precatório do Fundef. Depois dessa segunda reunião, nós iremos ter uma terceira reunião, onde nós estaremos tratando da demanda da pandemia, das aulas remotas. Também estaremos tratando
dos protocolos de segurança para o retorno às atividades presenciais, da vacinação dos trabalhadores em educação e também do trabalho remoto, como está acontecendo no nosso município. Iremos ter uma outra reunião onde estaremos convidando a prefeita de Araci para estar a senhora Maria Betivânia, onde estaremos convidando para participar desta reunião para tratar de alguns temas, né, de interesse da categoria, entre eles o próprio precatório do Fundef, né? E também estaremos estudando também a possibilidade da realização de uma outra reunião, ou talvez nessa onde estaremos tratando das aulas remotas, da participação do secretário de Educação, o senhor Anastácio, o professor Anastácio, para que possamos discutir esse tema, né, porque é uma realidade que não vai passar tão cedo essa pandemia, e nós temos que realmente começar a tratar também dessas questões pedagógicas. Bem, para continuar com a nossa reunião, eu gostaria de, nesse momento, de tratar com os senhores de uma pequena retrospectiva do ano 2020. Será coisa rápida, tá bom? Estaremos aqui trazendo algumas informações e depois iremos tratar do momento atual, 2021. Mas para que possamos tratar do 2021, é necessário que façamos uma pequena retrospectiva do ano 2020. Isso se faz necessário porque, muitas vezes, a categoria não tem ciência do trabalho que foi realizado aqui dentro desse sindicato durante o ano 2020. Em primeiro lugar, vale salientar que durante toda a pandemia estivemos trabalhando todos os dias úteis aqui nesse sindicato. Esse sindicato só esteve fechado naquele momento do primeiro lockdown, ali entre março e início de abril. E depois retomamos os nossos trabalhos, a princípio de maneira interna, depois abrimos o atendimento ao público, e agora, no mês de março, com essa escalada da pandemia, dos índices, dos números, dos casos, dos óbitos, então nós decidimos novamente retornar aos trabalhos apenas internos, e agora, em abril, já voltamos a atender o público, né, tomando todas as providências de protocolo de segurança, com uso de máscara, de álcool gel e distanciamento social. Falando em 2020, eu gostaria de salientar aos senhores filiados e filiadas da PLB Sindicato que, no ano de 2020, tratamos das demandas sindicais com toda a seriedade como foram nos anos anteriores. E, para início, ao tratar do reajuste salarial em 2020, vale salientar que logo no dia 23 de fevereiro de 2020, nós já protocolamos um ofício junto ao senhor prefeito da época, o senhor Silva Neto, o ofício número 08 de 2020, onde já estávamos solicitando o agendamento de uma reunião para que pudéssemos tratar do reajuste salarial. Isso depois de superarmos um mês difícil, que foi o mês de janeiro de 2020, no que se trata de pagamentos de salário e de regência, 13º, terço de férias. Após superar esse momento, já solicitamos o agendamento de reunião. E logo, também, de maneira concomitante, nós também marcamos uma assembleia lá no CETEP, onde nós montamos ali a nossa pauta de reivindicações para o ano de 2020, a qual nós protocolamos junto à gestão municipal, à Secretaria Municipal de Educação, e reiteramos no dia 28 de fevereiro, com o ofício número 16 de 2020, junto ao prefeito, novamente uma solicitação da reunião, que fosse realizada essa reunião em caráter de urgência, juntamente com a comissão de negociação que foi eleita nesta Assembleia, onde foi também confeccionada a pauta de reivindicação. E no dia 6 de março, aconteceu no Salão de Reuniões, aqui da PLB Sindicato,
aconteceu a reunião de negociação com o Executivo Municipal, com a presença da Comissão de Negociação e dos diretores da PLB e do jurídico da PLB, onde tratamos da pauta de reivindicação e saímos dali praticamente acertados da concessão, do reajuste, das progressões e outras demandas que ali tratamos. E já saímos com a data marcada para a Assembleia, onde iríamos estar tratando diante da categoria de todas essas demandas e de tudo que foi discutido na reunião. E essa Assembleia seria no dia 18 de março, até foi feito o edital de convocação, e esta Assembleia seria realizada na quadra de esportes do Colégio CEMOB. Foi quando nos deparamos com a chegada da pandemia no Brasil, na Bahia e aqui em nossa região e no município de Araci. E no local onde iria ser realizada a Assembleia, no dia 18 de março de 2020, aconteceu a primeira reunião para tratar do coronavírus, onde foi em Araci, foi eleita montada um comitê de combate ao coronavírus, e a PLB, como entidade sindical representativa de uma categoria de trabalhadores em educação, aproximadamente 1.200 servidores, mais cerca de 11 mil alunos, e uma entidade que tem grande representatividade, ela teve que se fazer presente também nesse comitê, e lá na quadra de esporte, no dia 18, isso marcou muito, dia 18 de março, no mesmo horário que iria acontecer a Assembleia para tratar do reajuste, e também era início de uma greve geral no Brasil, dos trabalhadoras em educação, teve uma reunião para tratar da pandemia, da chegada do vírus e o início de um lockdown no município de Araci. Então, a Assembleia, por força maior, foi suspensa, tudo aquilo era novo, imaginávamos que era algo passageiro e algo que já ultrapassa mais de um ano, estamos aqui ainda em plena pandemia, com milhares e milhares de mortos. Bem, e aí, senhores, naquele primeiro momento, agora a nossa preocupação, ela deu um giro de 360 graus. Por quê? A preocupação inicial, que era reajuste salarial, agora ela passava para outros, abriu-se um leque de preocupações. Primeiro, como seria essa pandemia? O efeito dela sobre a educação, sobre as aulas, o efeito dela sobre os trabalhadores e trabalhadoras em educação, sobre a saúde desses trabalhadores. Como seria o trabalho daqui para frente? E outra nuvem negra, uma nuvem negra pairou sobre nós. E quando se falou em lockdown, nós sabemos que o Fundeb é uma cesta de impostos formada por 5 impostos principais, né? Que nós temos aí o FPM, o ICMS, o ITR, o IPV e IPVA. Ainda tem o Fundo de Participação do município, já falei, o FPM, o Fundo de Participação do Estado, nós temos aí também Fundo do Petróleo, e 50% do nosso Fundeb, do Fundeb do Brasil, ele é composto pelo que vem do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E como estava iniciando esses lockdowns, então, o que aconteceu é que houve uma queda na arrecadação geral no país. E agora a nossa preocupação era pagamento de salário, manutenção salarial. E digo para vocês que para nós, daqui do sindicato, de maneira geral, sindicatos, nós acompanhamos os grupos da Bahia, da região, foram momentos de muita incerteza, porque nós agora ouvimos falar no temor de faltar salários e assim por diante. Mas, graças a Deus, Deus iluminou a mente, né, dos nossos políticos, do Congresso, do Senado, que, de certa forma, forçou o governo federal a socorrer a população com o auxílio emergencial. E isso fez com que desse um boom, né, no comércio, começou a movimentar, circular, e, novamente, a arrecadação ela começou a voltar à normalidade. Nós tivemos aí 3 meses de muita dificuldade, que foi maio,
junho e julho. E a partir de agosto, a arrecadação começou a voltar à sua normalidade, e com isso, vocês aqui, servidores, puderam ver o retorno dos pagamentos dos 13º, começar a regularizar os 13º que aqui são pagos no mês do aniversário. Porque no momento inicial, tivemos que, diante das receitas que estavam entrando, priorizar pelo salário do mês. Pelo salário do mês. Houve momentos em que eu tive que sentar com o gestor e apontar para ele, dizer, ó, prefeito, o caminho para pagar salário é este. O caminho para pagar 13º também é este. E teve, em alguns momentos, senhores e senhoras filiados, que usar recurso extra fora da educação, recurso vindo dos aportes financeiros que os municípios, e aqui no caso o município de Araci estava recebendo do governo federal para o auxílio, né, aos municípios. Foi também utilizado os recursos dos 25% da educação que estavam sobrando, porque as escolas estavam fechadas, para poder pagar 13º salário. Então, foi assim que fomos driblando o ano de 2020, e foi assim que conseguimos chegar no final de 2020 com todos os décimos pagos antes da data limite, que era o dia 20 de dezembro, e também, graças a Deus, todos os salários foram sendo pagos. E vale frisar que em nenhum momento aqui no município de Araci se falou em cortes, se falou em retirada de direitos, mas sim, lutamos para manter direitos. Lutamos para manter o que já havia sido conquistado. E mesmo em um ano de pandemia, nós aqui temos hoje a satisfação de olhar para trás e dizer que fomos vitoriosos. Também gostaria de frisar aqui nesse momento que, mesmo sendo pandemia, e os servidores estando em suas casas, sem precisar ir para as escolas, exercer as suas funções, por 4 momentos, aproveitando as reuniões do Comitê de Coronavírus, sempre no final dessas reuniões, eu solicitava do prefeito um momento para tratar dos trabalhadores e trabalhadoras de educação. E eu lembro que por 4 momentos, até na própria quadra do CEMOB, e em outros momentos também por telefone, tratei com o prefeito sobre a manutenção da gratificação de área rural. Mesmo o município entendendo, naquele momento, que o direito não era devido, porque as condições da lei não estavam sendo cumpridas, que era o deslocasse, mas solicitamos do prefeito da época, o senhor Silva Neto, que ele e da senhora secretária Manuela, que eles não retirassem a gratificação de área rural da remuneração dos servidores, porque estávamos começando a ter o início de um processo inflacionário. Naquele momento, o município alegava que, diante do decreto de calamidade pública, diante da Lei Federal 173, que congelou até 31 de dezembro de 2021 qualquer possibilidade de aumento na remuneração financeira, de vantagens e direitos dos servidores, existia uma impossibilidade de reajuste salarial. E também ele tinha o temor da questão financeira, da incapacidade econômica de pagar salário. E diante da insegurança, tanto financeira como jurídica, no primeiro momento foi suspenso todas as mesas de negociações. E aí eu apelei ao prefeito que ele não retirasse a gratificação de área rural, mesmo o município entendendo que não era devido por lei, porque é um direito condicionado a uma situação. E assim se manteve até o final do ano, a gratificação de área rural. Mesmo após a eleição, chamei o prefeito, através de ligação telefônica, e pedi a ele que ele mantivesse como já tinha acontecido até aquele momento. Bem, senhores, então nós tivemos aquele princípio, né, da pandemia, o lockdown, decretos de calamidade pública, foi suspenso todas as mesas de negociação. Mas com a retomada da economia, graças a Deus, a partir de julho, voltou a ter um aumento na arrecadação. Com isso, começamos a fazer cálculos e conseguimos provar para o Executivo Municipal
que era possível ele dar o reajuste salarial. Mas aí agora existia um empecilho, né, uma barreira, um impedimento, que era a parte da legalidade desse reajuste em ano de pandemia, em decreto de calamidade. E aí eu solicitei do jurídico da PLB, na época, secretário do jurídico, senhor Layan, que é bacharel em Direito, e também do advogado da PLB na época, doutor Alberto, e encarreguei os dois, que os mesmos fizessem buscas de maneira incessante e que encontrasse uma brecha jurídica, uma fundamentação jurídica, para que pudéssemos conseguir o reajuste. Porque a partir de julho para agosto, agora a dificuldade não era mais financeira, mas sim legal. E eles encontraram várias jurisprudências, eles encontraram várias fundamentações que nos concedeu o direito, a condição de solicitar do senhor gestor uma reunião em caráter de urgência. E assim conseguimos provar para o Executivo Municipal de Araci que não teria nenhum problema jurídico, nem para a categoria e nem para o Executivo, para o governo, a concessão do reajuste salarial, das progressões verticais e também das gratificações por estímulos ao aperfeiçoamento. Progressões e gratificações que haviam sido solicitadas em outubro de 2019, na data conforme a lei reza. E o reajuste dado pelo governo federal no final de 2019 para início de 2020. E assim, foi chegada a um acordo, né? O município entendeu que era devido, que tinha segurança jurídica, e foi enviado o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e foi concedido o reajuste salarial para todos os servidores de educação, e também para todos os servidores municipais, tanto da saúde, da administração, da infraestrutura, da limpeza, da segurança, todos. Mais uma vez, através da PLB Sindicato, todos os trabalhadores públicos do município de Araci, concursados na Prefeitura Municipal de Araci, receberam seu reajuste, graças ao trabalho e à luta árdua da PLB. A conquista de Araci também promoveu a conquista no município de Tucano. Fundamentamos a PLB de Tucano, e lá os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Tucano também tiveram o reajuste salarial após a conquista de Araci. Meus queridos companheiros e companheiras, também gostaria aqui de falar para os senhores que, por se tratar de um ano eleitoral, a PLB teve muita responsabilidade e compromisso no ano de 2020, agir de maneira ética e responsável. Aqui nós continuamos exercendo nosso trabalho sindical com respeito a todos aqueles que saíram candidatos e candidatas ao Executivo e ao Legislativo Municipal. E solicitamos dos 3 candidatos a prefeitos e prefeita de Araci, na época, o senhor Edivaldinho, o senhor Manuel Nunes e a senhora Maria Betivânia Queinha, que eles viessem firmar conosco um compromisso aqui na sede da PLB. Elaboramos uma carta compromisso com as principais demandas e reivindicações de nossa categoria. E assim, os 3 candidatos estiveram aqui na sede da PLB, onde eles assinaram uma carta compromisso, assumindo juntamente com o sindicato e junto à categoria, né, uma aliança, um compromisso de que, caso fossem eleitos, que eles iriam cumprir com estes acordos feitos aqui durante aquela reunião, que foram firmados em público, foram filmados e foram divulgados nas redes sociais. Assim, eu quero aqui, mais desta vez, parabenizar aos 3 candidatos que tiveram a honra e a dignidade de estarem aqui nesta entidade, de entenderem a responsabilidade desta instituição, a moral desta instituição, e também entenderem
que eles devem satisfação à categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e à educação aos nossos alunos, aos pais e à comunidade em geral. Mas quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos os três que estiveram aqui. E tivemos aí, né, durante o pleito eleitoral, a confirmação da escolha da população da maioria, que foi a senhora Maria Betivânia, que foi eleita e que assumiu o Executivo Municipal. E quero pedir aqui agora a senhora Maria Betivânia, Queinha, prefeita do município de Araci, que foi eleita e que tomou posse, que cumpra com o acordo firmado com a categoria. E gostaria que ela pudesse, o mais breve possível, a gente agendar uma reunião para começar a discutir, uma reunião em público com a categoria, possamos ter um momento como esse e já tratar de alguns pontos, visto que estamos impossibilitados, né, por força maior, por decreto estadual, por lei, né, maior, de estar reunidos e fazendo aglomeração de pessoas. A PLB, durante toda a pandemia, no estado da Bahia, está proibida de realizar assembleias e reuniões presenciais, preservando a vida e a saúde da comunidade, da sociedade e dos nossos trabalhadores em educação. Então, vamos estudar o mais breve possível, um momento como esse, com a prefeita, para que possamos já começar a tratar de alguns pontos. Mas, para encerrar, queridos servidores, a retrospectiva 2020, temos também que falar sobre o término do mandato do senhor Silva Neto. Após a eleição, continuamos ali presentes, sempre cobrando, sempre insistindo no pagamento das remunerações dos servidores, no cumprimento da efetivação do reajuste, dos pagamentos em lotes, das mudanças de nível e da concessão da gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento. E, graças a Deus, encerramos o ano 2020 com todos os salários pagos, com todos os décimos pagos e com o terço de férias também pago. De que maneira? Até o dia 18 de dezembro foram pagos todos os décimos e ficou agora pendente de ser pago o salário e o terço de férias. O valor que o governo federal manda todo final de ano entrou no dia 30 e 31 de dezembro. Já era feriado bancário. Pagamento, ninguém pode mais fazer movimentação em banco no dia 31, porque está fechado para balanço. Mas nós podemos ver que ficou um saldo de 3 milhões e 100 mil na conta do Fundeb. E aí entramos em contato com o prefeito Silva Neto e pedimos a ele que ele nos garantisse que esse dinheiro, né, estava reservado para pagamento salarial. E ele disse que iria deixar a folha empenhada, dentro da própria contabilidade da prefeitura, e que esse dinheiro estaria lá reservado para pagar o salário e o terço de férias. E como foi dito, fomos ao banco, solicitamos o extrato bancário, o dinheiro estava em conta, e quando a prefeita atual tomou posse, do dia 1º na sexta-feira, e no dia 4, na segunda, já entramos em contato com ela, para tratar do pagamento do salário do mês de dezembro. E a mesma nos garantiu que o dinheiro estava reservado em conta, que não seria tocado para nada, a não ser pagamento do salário e do terço de férias. E que assim que a senha fosse liberada, que esses pagamentos seriam efetivados. E a partir daí, senhores, foi um momento um pouco assim de angústia para nós, porque tardou a liberação dessa senha. Fomos ao banco por várias vezes, inclusive convidei demais membros da diretoria, alguns membros da categoria, para que fossem como testemunhas. E fomos ao banco, conversamos com o senhor gerente, e lá ele nos informou que só estava aguardando a central liberar a senha para que esses pagamentos fossem efetivados. Recebemos alguma pressão de alguns servidores que achavam que deveríamos estar fazendo naquele momento manifestação, ir para frente de banco e manifestação em frente de prefeitura. E nós julgamos, como diretoria do sindicato, que não era o momento, porque em nenhum
em nenhum momento a prefeita se negou a pagar. Ela afirmou que queria pagar, mas que necessitava ter acesso às contas do que não estava acontecendo. E assim que a senha foi liberada, o pagamento foi efetivado. E, graças a Deus, até hoje, estamos aí com todos os salários pagos em dias, com décimos dos aniversariantes dos meses, janeiro, fevereiro e março também pago. E jamais iríamos fechar, né, uma porta de diálogo com a prefeita que acabava de ser eleita. E justamente em um ano onde nós estamos prestes a receber o precatório do Fundef, eu não iria cometer um erro, como alguns queriam que eu cometesse, de entrar em um conflito desnecessário e fechar as portas de qualquer mesa de negociação. Porque aqui em Araci, eu tenho a fé e a esperança de que o que vai ser feito com o precatório do Fundef será diferente do que foi realizado nos municípios circunvizinhos. Porque aqui nós temos um sindicato livre e atuante e responsável. E, para isso, para encerrar minha fala e passar agora para os nossos companheiros advogados que estão aguardando, para o segundo momento da nossa reunião, eu quero aqui agora atualizar os senhores quanto aos trabalhos do que está sendo feito agora em 2021. A prefeita tomou posse, a primeira quinzena, a prefeitura estava fechada para atendimento ao público, porque eles estavam fazendo balanço e, né, organizando a casa. E assim que passou a primeira quinzena, nós protocolamos ofício solicitando agendamento de uma reunião, a primeira reunião com a prefeita eleita. E esta reunião, ela aconteceu no dia 26 de janeiro de 2021, com a presença do novo secretário de Educação, com a presença dos diretores da PLB, com a presença de membros do jurídico da prefeitura, e nós entregamos a ela essa pauta de reivindicação, certo? Essa pauta de reivindicação, com vários pontos que ali estavam sendo tratados, entre eles, repasses mensais das consignações da PLB no que tange ao plano de saúde, porque entendemos que, por se tratar de pandemia, é uma preocupação nossa, não pode haver atraso no pagamento de plano de saúde, porque um servidor ele pode ser acometido e com urgência precisar, não pode em tempo nenhum, muito menos em um período de pandemia, e graças a Deus, até o momento, está sendo de maneira fidedigna os repasses dos planos de saúde, em dias os pagamentos. Também solicitamos dela, entregamos a ela já na pauta, um indicativo de que teríamos que tratar da correção salarial. Não se fala em reajuste salarial até 31 de dezembro de 2012, por força da Lei 173, Lei Federal. Está vedado qualquer aumento de folha, mas entendemos que a lei deixa uma brecha. É o nosso entendimento. E estamos reivindicando a correção conforme o IPCA, a inflação. Também já apontamos para ela que assim que retornar às aulas presenciais, que nós, a categoria do magistério, queremos a implantação em 100% da reserva da carga horária no município de Araci. Também tratamos da situação dos psicopedagogos, que existe uma reivindicação por parte deles quanto a alguns direitos que eles reivindicam. A manutenção do pagamento do 13º salário no mês do aniversário, e a mesma garantiu para nós que vai se manter o pagamento do 13º salário no mês do aniversário. A prova está aí, que até o presente momento, os aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março já receberam seus décimos. Agora, a mesa deixou claro que, se em algum momento ela tiver que optar em garantir o salário do mês, ela vai optar pelo salário do mês, visto que salário é prioridade. Se em algum momento, em algum mês, houver queda nas transferências, né, mas que vai se trabalhar para manter em dias os pagamentos dos décimos. Apontamos para ela, né, se ela também iria manter o pagamento da gratificação de área rural, mesmo durante a pandemia, sem os servidores estarem se deslocando. Apontamos para ela também
a situação dos reintegrados, dos servidores que foram reintegrados pela Justiça, que eles pleitam, eles reclamam alguns direitos. A construção do plano de carreira de apoio aos servidores, dos servidores de apoio, né, a categoria dos 40%. Plano de ação para aplicação, a realização do plano de ação para aplicação e execução dos recursos do precatório do Fundef. A implantação do modelo de gestão democrática na educação de Araci. Transportes exclusivos para os trabalhadores em educação que se deslocam para a zona rural. E aí também tratamos que teríamos que sentar para discutir o ano letivo 2020-2021, né? Discutir essa questão pedagógica, e já iniciamos. E entramos em outros detalhes aí, como, por exemplo, a questão do pró-funcionário. As aulas do IF Baiano estão suspensas desde que iniciou a pandemia, mas já está sendo estudado, retomar de maneira online, e aí temos a possibilidade de iniciar, né? Tratamos disso. Então, senhores, entregamos a pauta, ficou dela, juntamente com o seu grupo de assessores jurídicos e secretários, analisar, e com isso, sentarmos novamente. Nesse meio termo, também tivemos aí um problema com o pagamento da gratificação de área rural no mês das férias. Houve um corte, uma suspensão desse pagamento. Houve uma interpretação de maneira divergente do que nós entendemos, a PLP, e aí nós protocolamos ofício, cobrando da gestora municipal e do secretário de Educação que eles pagassem essa gratificação em área rural no mês de janeiro. Mesmo que durante o ano 2020 o município entendesse que não foi pago, mas de maneira que não era obrigatória, né, por lei, mas se pagou, férias nós entendemos que é proporcional, e com isso cobramos, e no mês de fevereiro o município pagou a diferença de gratificação de área rural referente ao mês de janeiro, mês de férias. Também tivemos o problema com a suspensão do pagamento da gratificação de condução escolar aos motoristas de ônibus. É basicamente o mesmo pensamento da gratificação de área rural. E também cobramos da gestão municipal e da Secretaria de Educação, e também já foi, graças a Deus, né, os motoristas já receberam essa diferença. Tivemos aí agora a suspensão dos pagamentos da gratificação de área rural nos meses subsequentes, de fevereiro, né, março e certamente enquanto não se voltar à aula presencial. E aí buscamos informações junto ao Executivo. E o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, secretário, eles nos informaram que vai cumprir a lei. Eles entendem que o direito da gratificação de área rural é um direito condicionado a estar se deslocando, a ir trabalhar na área rural. E que, enquanto não retornar essa condição, que eles não irão pagar. Alguns servidores cobraram porque a PLB não comunicou, não informou aos servidores desse corte. Bem, como falei anteriormente, nós protocolamos, entregamos, aliás, na primeira reunião, que foi no dia 26 de janeiro, esta pauta à prefeita, onde solicitamos que, se possível, que mantivesse essa gratificação de área rural, mesmo na pandemia. Mas ela, juntamente com o jurídico, juntamente com o secretário e a equipe deles, entenderam que vão cumprir a lei. E a PLB, nós aqui, tomamos uma decisão que nós não estaremos informando atos de gestão, que nós estaremos cumprindo com o nosso papel. Compete à gestão informar os seus atos. Nós estávamos aguardando, e a gestão decidiu que iria optar pelo não pagamento. Caberia à gestão, pelo seu setor de comunicação, informar os servidores.
Nós aqui estamos para agir sobre os atos da gestão. Quando a gestão descumprir uma lei, nós iremos agir sobre o ato da gestão, mas não iremos mais estar informando atos de gestão. Não significa que antes nós informávamos o ato de gestão porque estávamos atrelados à gestão, mas sempre tínhamos aquela preocupação de estar buscando, e ali, ligando e cobrando, e muitas vezes nós nos antecipávamos ao ato da gestão. E alguns servidores achavam isso estranho por parte do sindicato. Então, a partir de agora, a gestão vai praticar os atos dela e nós iremos julgar o ato da gestão. Se o ato feriu algum princípio, alguma lei, vamos entrar com o nosso corpo jurídico e vamos agir. Se não, nós iremos deixar que o ato aconteça por conta própria da própria gestão, certo? Para encerrar minha fala, vou aqui agora para os momentos finais, para passar para os advogados. Nós tivemos também já uma reunião com o senhor secretário de Educação no dia 16 de fevereiro de 2021, onde tratamos dos plantões pedagógicos. O município ele tinha a intenção de implantar os plantões pedagógicos presenciais nas escolas, para que pudesse, assim, os trabalhadores do magistério começar a dar um apoio maior, né, e acompanhar mais de perto essas aulas remotas, as atividades que retornavam. Só que foi no momento crítico da pandemia, onde tinha um aumento exponencial dos casos, e aí nós pedimos e exigimos, como foi feito em toda a Bahia, a PLB não aceitava mais nenhum tipo de plantão pedagógico presencial em que o professor pudesse ter contato com os alunos. Foram mantidas apenas atividades nas escolas para manter a escola funcionando, mas sem contato com a comunidade escolar. E com isso, não foi feito os plantões pedagógicos presenciais, era até, como o secretário disse, uma forma de justificar o pagamento da gratificação de área rural, mas acreditamos que em breve os trabalhadores e trabalhadoras da educação estarão sendo vacinados e acredito que esses plantões pedagógicos eles irão começar a ocorrer. Também já tivemos uma segunda reunião, que aconteceu agora na quarta-feira, dia 14, com a senhora prefeita, onde tratamos da correção salarial pelo IPCA, tratamos também da chegada e recebimento dos precatórios do Fundef e tratamos também da adequação do município à nova lei do Fundeb, do novo Fundeb. E aí, senhores, a prefeita ficou de dar um retorno para nós. E já temos uma terceira reunião agendada para o dia 11 de maio, onde iremos ter um posicionamento da gestão municipal quanto à correção salarial. E aí, cobramos dela que já tenha também em mente, para que possamos sentar e começar a fazer a construção do plano de ação e execução do precatório. Sobre o precatório, não vou entrar em muitos detalhes, porque será debatido amanhã esse tema, tá certo? Para encerrar, estamos cobrando também do município que se adeque urgentemente à nova lei do Fundeb, porque senão o município irá perder recursos, certo? É outra frente que já estamos trabalhando. Em andamento também temos cobrança judicial de retroativos referente a pagamentos de diferença de área rural em mês de férias dos últimos 5 anos, estamos estudando isso, de diferença de terço de férias, diferença de férias e diferença de 13º, e também dos descontos previdenciários sobre o terço de férias. Quero aqui já convocar os trabalhadores e trabalhadoras em educação que procurem urgentemente imprimir as fichas financeiras dos últimos 5 anos e enviar a PLB. Ou também pode enviar por e-mail, entrar em contato com a PLB e enviar por e-mail essas fichas financeiras, porque nós estaremos estudando a possibilidade de cobrança judicial de vários direitos que acreditamos que pode ter ocorrido o município ter deixado de pagar aos servidores. E também, quero aqui informar que mesmo que estamos também discutindo com o secretário sobre o ensino remoto, plantões pedagógicos e adequação da rede de ensino à nova realidade da pandemia. E esse será o tema de um próximo encontro com vocês, onde estaremos discutindo
essa questão pedagógica, né, e esse ensino. Agora quero agradecer a todos que estão aí, agora quero convidar os nossos advogados, para que eles possam agora falar para vocês da nossa pasta jurídica da PLB, de todas as ações que já foram protocoladas, o andamento delas e ações que foram protocoladas agora recentemente. Senhores, doutor Luiz, doutor Gabriel, agora eu deixo a cargo dos senhores, né, o trabalho. Continuando aí a fala do nosso querido Elmer, falando sobre o ano de 2020, realmente foi um ano muito desafiador, ao ponto que a pandemia nos pegou de surpresa, né, lá no início de março, por aí, né? E a dificuldade, né, para quem trabalha em educação em conseguir trabalhar com essas circunstâncias, né? A tendência é que nós tenhamos essa vacina aí o mais breve possível. Já se fala em alguns grupos já serem vacinados nos próximos dias, então é uma perspectiva boa, né? É animador saber que nós temos uma luz no fim do túnel aí. Então a saída que nós vemos nesse início justamente essa. Há a necessidade de retomar as aulas, mas precisamos de um nível de segurança para todos os servidores. E esse nível de segurança, ao meu ver, os estudos têm mostrado isso, que é através da vacina e das medidas que a gente já sabe, de segurança, né, de isolamento, de afastamento, utilização daqueles mecanismos de combate. Com relação aos servidores e toda essa dificuldade do ano de 2020, todos sabemos que ficar em casa foi um desafio, porque para o professor e para o colaborador que trabalha em educação, teve que se reinventar, né? Essa dificuldade que já existia na sala de aula, nesse momento foi um atrativo e algo novo para a gente, porque precisou o professor se adequar às ferramentas que existiam naquele momento. Tanto a administração não estava preparada em sua integralidade, assim como os servidores também não estavam preparados para essa situação de momento. Então, foi muito desafiador, porque o professor precisou também construir essas ferramentas. A gente não tem uma ferramenta adequada e por aí vai. Isso foi tema de reunião. A gente teve lá uma reunião com a entidade e o município. Então, nós precisamos, ao meu ver, é um caminho sem volta. A gente vai precisar realmente dessas ferramentas que possam, nesse momento, auxiliar os trabalhadores em educação, porque a gente vai passar, com fé em Deus, essa pandemia, mas é uma perspectiva que se abre. A forma de ensinar pode passar por essa repaginada, né? Voltando ao tema central aqui que nós pensamos e dialogamos com o Elmer, o ponto principal que a gente iniciou foi sobre a questão da reposição salarial. Tem a Lei Complementar 173, que trouxe algumas vedações quanto ao aumento de despesa para os municípios e entes públicos, que dificulta e cria entraves para que não aumente a despesa com o pessoal. Nós, em regra, temos uma vedação em que não permite que seja feito qualquer tipo de aumento, mas há a possibilidade de recomposição e manter o poder de compra dos servidores. A própria Lei Complementar 173 traz essa possibilidade, e essa será nossa batalha inicial. Como o professor Elmer falou, já temos iniciadas as primeiras conversas, o diálogo está aberto, e isso é bom, que a administração pública se mantenha esse diálogo com as entidades. É um diálogo maduro, fortalece a democracia, e eu vejo que a sociedade só tem a ganhar, os servidores em si só tem a ganhar. Essa lei trata dessa vedação, mas, como eu disse, existe essa possibilidade de poder manter esse poder de compra. Ao meu ver, não vai chegar a 100%, mas é uma única saída que nós temos nesse momento para manter esse percentual. Então, essa é uma luta que uma bandeira que nós levantaremos, e a tendência é de que tenhamos esse diálogo aberto
para que os servidores não tenham mais prejuízo, porque a gente sabe que a inflação aí vem de forma grosseira, mantendo e diminuindo os valores com aumento que a gente não imaginava que pudesse acontecer, né, desde o combustível, a cesta básica e afins. Então, a nossa ideia é justamente essa. Com relação ao trabalho que a gente tem feito com os estudos técnicos sobre as situações do município de Araci, significa dizer que a gente sabe que houve algumas distorções que a gente está estudando aí durante o período aí dos últimos anos, em que a gente está analisando as fichas financeiras, como o professor Elmer colocou, dos últimos 5 anos, para que a gente possa analisar e ver se houve alguma falha na prestação no que diz respeito aos servidores. Esse é o estudo técnico que a gente está planejando para a gente ver como é que vai fazer relacionado a isso. Aliado a isso, a gente tem diversas ações judiciais que já são de conhecimento de todos, que foi nos passados pelo colega que representou a entidade, e a partir do momento que a gente assumiu, veio também esse compromisso da gente estudar a realidade dos servidores do município de Araci. Cada município tem uma realidade, uma peculiaridade, e para nós é uma novidade por não conhecer essas situações vivenciadas que só quem está ali no dia a dia é quem vai conhecer. Mas a regra geral é de que sempre há uma falha ou outra e a gente precisa dialogar. Estabelecemos com o Elmer que inicialmente iríamos dialogar e manter esse diálogo com a administração na via administrativa. Frustrada a via administrativa, todas as circunstâncias que a gente não consiga resolver, a gente vai ser necessário judicializar, mas o ponto principal é tentar a via administrativa para essas distorções. Sobre a pauta, a gente também pensou sobre a questão da construção da gestão democrática, em que os servidores possam participar ativamente das decisões, e na reunião que tivemos, pelo menos se mostrou bastante receptiva a administração no respeito para que possamos dialogar e encontrar um meio termo para solucionar esse problema da pandemia nesse momento. Então, a nossa ideia é justamente essa, fazer análise, estudo de caso das situações que a gente vê, analisar servidor por servidor, filtrar todas as circunstâncias, se houve ou não prejuízo para cada um, para que a gente possa manejar as ações que a gente está pensando. E, aliado a isso, convencionou conosco que, para cada situação específica, nós faríamos uma reunião e dialogaríamos para cada situação específica. Vamos imaginar que tem uma situação e aí nós faríamos essa reunião com cada grupo específico que fosse feito esse diagnóstico. Então, é um ano desafiador, 2021, a nossa perspectiva é essa, de conseguir conhecer os problemas e apresentar soluções. A nossa ideia é essa. O doutor Gabriel vai passar aqui mais ou menos o panorama das ações que a gente tem em trâmite no município. Algumas ações já foram feitas sob estabelecimento e outras estão tramitando, além de diversas outras que a gente já protocolou no ano de 2021, para a gente possa ter esse cenário nesse momento que possamos tentar dirimir todos esses problemas. Boa noite, companheiros, companheiras. Faço das palavras do presidente Elmer e do Dr. Luiz as minhas. Vou tentar otimizar nosso tempo, porque a noite já avança. E, sendo bem prático, dizer a vocês que, na condição de jurídico da APLB, da categoria de vocês, profissionais de educação, nós, contratados da APLB, Delegacia de Araci, funcionamos e existimos como última barreira, quando a perspectiva for a judicialização das demandas. Tudo isso para dizer que tenho em minhas mãos não só a lista de processos de vocês que estão em andamento, tramitando, como temos também um portfólio com todas as ações, de modo que a nossa responsabilidade é fazer o acompanhamento processual, diagnosticando cada situação, o que pode e o que precisa ser feito,
para que possamos dar esse feedback a vocês, esse retorno. Não nos furtando de dizer que, na condição de última barreira, de últimos profissionais na fronteira entre a construção do diálogo e solução e a judicialização das demandas através da lide processual, convivemos com o fator e o fato incontroverso da morosidade processual que é inerente ao nosso poder judiciário, ao Estado da Bahia. Também é verdade, e nós precisamos dizer a toda a categoria, que através do Poder Judiciário, através dos representantes do Poder Judiciário no município de Araci, na comarca de Araci, nós já tivemos respostas afirmativas e positivas das demandas que o colega Alberto judicializou. Por exemplo, um dos casos mais clássicos que eu vislumbro dessa lista que temos aqui diz respeito à situação dos servidores que foram indevidamente exonerados pelo famigerado decreto do então prefeito. A Justiça determinou a reintegração dos mesmos com efeito jurídico ex tunc e não ex nunc. Significa que, uma vez que o ato administrativo foi declarado nulo, ele não produziu efeitos, de modo que todos os direitos e vantagens devem ser contemplados como se o ato administrativo, o decreto que os exonerou, nunca tivesse existido. Então, em relação a essa demanda clássica, a esse problema que transcendeu os limites dos direitos e garantias dos servidores, o Poder Judiciário, através da juíza, do próprio promotor de justiça, confirmado pela Corte, garantiu a esses servidores que eles tinham não só o direito de serem reintegrados aos quadros do funcionalismo público de Araci, mas de ter reconhecido que os mesmos não poderiam ser prejudicados com o efeito ex nunc da reintegração para frente, mas sim a garantia do efeito ex tunc, haja vista que o ato foi nulo. Ressalte-se que, em que pese todas essas decisões em favor dos respectivos servidores, o fato é que os mesmos ainda não tiveram parcialmente a decisão atendida, seus direitos contemplados. Atualizando vocês, nesse caso específico, a título de exemplo, tivemos recentemente parecer do Ministério Público reafirmando o entendimento que é preciso que se reconheça que esses servidores não podem ser prejudicados. E a decisão contempla a garantia de que os mesmos tenham seus direitos desde o momento em que tomaram posse. Outros exemplos de ações clássicas que o companheiro Alberto deflagrou e agora de nossa responsabilidade diz respeito a ações como o mestrado, licença-prêmio de aposentados, servidores que não tiveram o direito à licença-prêmio receber em pecúnia, casos clássicos de progressões funcionais, que em outras palavras pode-se denominar também ações de reconhecimento de qualificação acadêmica ou mudança de nível. Inclusive, ressalte que só agora, em 2021, nós, doutor Luiz e eu, já protocolamos quase 15 ações nesse sentido. A título de exemplo, posso citar aqui o nome que tenho em mãos aqui rapidamente. Ação inerente ao caso da servidora Milene Barreto de Santana, Gildete Gonçalves de Moura, Cleidiane Santos Pinho, Gilson Ludovico Mariano, Itatismara Oliveira, Lúcia Tito Santos, Fábio Souza da Silva, enfim. Todas as ações que chegarem para nós, através do nosso presidente, com a observação de que a via administrativa do diálogo resta exaurida e nós não conseguimos mais avançar, é o nosso compromisso, enquanto advogados, que devem advogar a favor dos direitos e garantias de vocês, batermos as portas do Poder Judiciário, protocolando as ações e, posteriormente, regressarmos àquelas portas sempre futucando aquele processo, para que tenhamos um andamento célere à medida do possível. E aí eu volto àquela fala inicial. Temos que ser realistas com vocês para dizer que, infelizmente, no Brasil, por uma soma de fatores e variáveis, o Poder Judiciário não consegue nos dar o resultado à medida de nossas expectativas, seja pela quantidade reduzida de servidores, seja pela ausência
diversos juízes na comarca, nas respectivas varas, fazenda pública, vara civil, penal e etc, etc, seja por fatores N. No entanto, na condição de pedintes, na condição de suplicantes, na condição de requerentes, o que nos incumbe na condição de sindicato, de organização sindical, na condição de jurídico do sindicato, é pedir. Pedir e ficar pedindo, até que as coisas andem e vocês tenham o direito de vocês contemplados. E essa é, em resumo, a situação de diversos processos que nós temos atualmente em andamento no sindicato. Tenho certeza que nós, na condição agora de jurídico, que assumimos esse compromisso com vocês, estaremos semanalmente dialogando internamente com o nosso presidente acerca do andamento processual para que possamos estar aptos a, quando vocês nos questionarem, nós temos uma resposta prática e atualizada e, paralelo a isso, fazer o trabalho de formiguinha, dialogando com assessores dos magistrados, com serventuários dos cartórios, para que possamos avançar nessa dificuldade que é a morosidade processual que é inerente ao nosso sistema jurisdicional. Eu acho que, por hora, era o recado que eu tinha para dar. Quero reafirmar com vocês o meu compromisso, dizer que estamos diuturnamente à disposição de vocês. A pandemia nos legou agora, mais do que nunca, a utilização dessas ferramentas tecnológicas. Nós temos um compromisso semanal de encontro direto com a diretoria da PLB, com o presidente Elmer. Temos feito isso, vez ou outra, quando os casos de contágios apertam, fazemos os nossos encontros virtuais, inclusive por várias noites na semana, e vamos combinando e alinhando as nossas forças, os nossos sonhos, os nossos desejos, para que tenhamos no município de Araci cada vez mais o direito dos servidores públicos municipais respeitados e garantidos. Quero nessa fala também ressaltar a receptividade que temos tido da atual chefe do Poder Executivo Municipal de Araci, da sua procuradoria, dos seus profissionais, sempre mantendo um diálogo republicano, democrático, ouvindo as nossas ponderações, as nossas ideias, recebendo os nossos requerimentos administrativos, sendo conscientes nesse diálogo franco que, na impossibilidade de avançarmos nessa grande mesa redonda de construção de soluções, que nós daremos o que nós temos por natureza o compromisso de dar, que é a garantia a vocês, servidores públicos, que caso nossos requerimentos administrativos não sejam atendidos, nós estaremos lá batendo as portas do Poder Judiciário, judicializando os processos e cobrando o andamento desses, para que tenhamos, no mais breve e curto espaço de tempo, uma resposta eficiente e efetiva do nosso Estado, da nossa Justiça, do nosso Poder Judiciário. Por hora é o que eu tenho para falar. Um abraço fraterno para vocês e me coloco à disposição aí de vocês, presidente. Quero agradecer a participação dos nossos advogados, doutor Gabriel, doutor Luiz, e desde já quero dizer que é uma honra. Só um adendo. Eu vi que no chat tem algumas pessoas fazendo alguns questionamentos sobre algumas ações específicas. A gente vai anotar e no momento posterior a gente faz a resposta oportuna. Pronto. Eu anotei aqui algumas solicitações deles aqui no chat. Vou fazer um pequeno comentário. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, podem ficar à vontade. Mas, desde já, eu quero agradecer a participação, dizer que é uma honra muito grande trabalhar com os senhores. Tenho notado a competência, o compromisso e a responsabilidade, a seriedade com que vocês trabalham, certo? E atuam. E posso garantir à nossa categoria que vocês, servidores da educação de Araci, estão bem representados. Conforme o Estatuto da PLB, é uma atribuição da diretoria eleita do sindicato a escolha do seu corpo técnico, e nós escolhemos esses dois grandes advogados para estarem aqui nos assessorando.
Bem, antes de encerrar a nossa reunião, nós tivemos aqui alguns questionamentos que eu pude ver aqui no chat. O seguinte, o professor Ricardo, ele questiona sobre a solicitação de progressão vertical, não é? Ele me procurou recentemente e nós, inclusive, já tivemos uma conversa, doutor Gabriel, nós tivemos uma reunião, onde já está encarregado de fazer todo um estudo, né, para vermos a possibilidade, mesmo diante da 173, se existe a possibilidade, não é, dessa requisição, desse requerimento agora no ano de 2021. A lei, ela veda vamos dizer, vários aumentos, né, de vantagem de remuneração. Mas eu gostaria que os senhores, né, os doutores, pudessem fazer uma análise jurídica da 173 e ver se é possível agora, em 2021, porque aqui na nossa lei municipal, o mês de fazer requerimento, de protocolar requerimento, é em outubro. Inclusive, eu sou um dos interessados, né, graças a Deus concluí a minha pós e quero agora em outubro, se possível, também fazer a minha solicitação de mudança de nível. Então, para esse caso... que vocês façam um estudo bem aprofundado para essa finalidade. Oi, doutor. Então, esse foi aquele diálogo que a gente já teve com esses entraves todos que a gente está encontrando com base na Lei Complementar 173. Só que a gente tem algumas situações em que a gente precisa invocar a excepcionalidade. E, a grosso modo, a gente entende que aquilo que é devido ao servidor, que se há uma progressão prevista, que não esteja naquele momento da pandemia, por exemplo, a pandemia foi reconhecida em 2020. Se o período aquisitivo foi anterior a esse período, o servidor não pode sofrer um prejuízo. Então, a grosso modo, inicialmente, a gente tem essa situação. O estudo que a gente fez nos direciona dessa forma. Então, a tendência é que a gente faça essa solicitação administrativa e, caso a gente não tenha êxito, a gente possa judicializar essa situação, para os casos em que o período aquisitivo foi anterior à pandemia. Para os casos em que o período aquisitivo foi durante a pandemia, a gente precisa ter uma discussão maior, porque tem algumas ações questionando a legalidade da Lei Complementar 173, em regra, ela foi considerada legal, só que tem alguns pontos que ainda são objeto de questionamento de diversos sindicatos pelo Brasil. Aí, esses casos específicos, a gente vai precisar direcionar o momento de aquisição, né? Antes e durante a pandemia. Doutor Luiz, doutor Gabriel, eu, pessoalmente, o conselho que eu dou aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, né, do magistério, é que vocês não deixem de protocolar. Exatamente. Essa seria a orientação. Em outubro já vai organizar a orientação toda de agora e protocolo. A gente vai precisar protocolar todos, até para a gente conhecer quais são as pessoas que têm esse direito, né? Então, a todas as pessoas precisam fazer o protocolo, e a sugestão que nós temos é que encaminhe esse protocolo para a PLB. Aqueles que a gente possa fazer pela PLB, a gente faz e já acompanha. Mas as pessoas que individualmente quiserem fazer, posteriormente poderão informar ou fornecer uma cópia para a PLB, para a gente poder fazer essa análise, e até para as medidas que a gente for adotar, a gente já acompanhar essa situação específica. A orientação é essa: não deixar de protocolar todas as situações que a gente não sabe, em algumas circunstâncias, como vai ficar. Mas a orientação é que o servidor não pode ser prejudicado. A administração pública, em algum momento, vai ter que encontrar saídas para que não cause esse prejuízo aos servidores. Ok. Agradeço sobre esse tema. Houve outro questionamento aqui da servidora, parece que foi Candice, mas eu acho que já foi contemplado sobre o curso do pró-funcionário. Vale salientar que o curso do pró-funcionário ele será ofertado pelo Instituto Federal, pelo IFE Baiano. E todas as instituições de ensino do Brasil foram suspensas as suas atividades, não somente aqui em Araci.
Então, o IF Baiano não teve aula em 2020, a pandemia parou tudo. Nós lutamos por um bom tempo para buscar esse curso para os trabalhadores e trabalhadoras em educação, que corresponde aos 40%. Conseguimos firmar um acordo de cooperação com o IF Baiano, implantação do polo aqui em Araci, e que depois vai contemplar também o pessoal do magistério. Existe a possibilidade da vinda de cursos de mestrado, pós-graduação e graduação e assim por diante. Só que o IF Baiano suspendeu todas as atividades. Desde quando começou a pandemia, não tivemos mais nenhuma reunião, nenhum encontro. O ano 2020 limitou-se a pagamentos de salário, manter salário, direitos, e nós ainda conseguimos ir além, que foi, mesmo durante a pandemia, conseguiu reajuste salarial, progressões verticais, e pela primeira vez na história da Araci, tinha gente até dizendo, tentando, vamos dizer, desestimular os trabalhadores de educação a estudar em redes sociais de maneira irresponsável. Não estude não, que não vale a pena porque ninguém recebe. Mentira. Em Araci, de quando eu entrei no sindicato até hoje, já são quase, eu acho que se não ultrapassou, está próximo, 200 progressões verticais e pela primeira vez concessão de gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento por outros cursos que esses servidores fizeram. E em breve, já cobrei da prefeita e na reunião, e ela sabe que foi um compromisso que ela assinou aqui na PLB durante a campanha, como todos os outros candidatos assinaram, e ela sabe que é uma reivindicação nossa, ela esteve nas reuniões lá no CETEP sobre a implantação do polo do profissional de Araci, porque eu quero, é uma questão de honra minha, construir o plano de carreira, e quero a ajuda dos dois companheiros advogados, do doutor Luiz, do doutor Gabriel, que nós possamos construir o plano de carreira dos demais trabalhadores e trabalhadoras em educação, porque eles também fazem a educação e eles merecem ser reconhecidos e valorizados. Exatamente. Com relação aos coordenadores, que também nós estávamos numa linha de diálogo e eles disseram que não tiveram nenhum retorno. Eu quero dizer para os companheiros coordenadores, como também outras categorias que nós estávamos também tendo uma grande evolução no início de 2020, né? Travou tudo. Esse ano de pandemia parou tudo. Suspendeu-se toda a mesa de negociação, limitou-se, como já falei no início, a pagamentos de salários e direitos que eram, né, 13º e assim por diante, e só depois foi que nós conseguimos fazer poucas reuniões, não tenho lembrança aqui se foram 2 ou 3, para discutir a situação do reajuste, da progressão e das concessões das gratificações. E depois disso, encerrar o ano com pagamento de salário. Agora, graças a Deus, desde que a gente se acostuma com tudo, né? Já nos acostumamos com a pandemia. E agora estamos já sabendo lidar com ela. E graças a Deus, com a prefeita e agora a nova gestora municipal, já tivemos 2 reuniões, já tem uma 3ª agendada e acredito que iremos produzir bastante. E eu quero dizer aos nossos coordenadores que não estamos esquecidos de vocês, não. Também iremos tratar da demanda dos senhores. Para encerrar, só relembrando que amanhã teremos nossa 2ª reunião com a presença do professor e participação do professor Rui Oliveira, coordenador-geral da PLB na Bahia, onde estaremos tratando do precatório do Fundef. Araci já está no orçamento da União para receber o precatório do Fundef em 2021. Temos aqui a estimativa de receber R$ 62.373.429. Era previsto que recebêssemos esse recurso agora em abril, mas até agora o orçamento da União ainda não foi aprovado pela Câmara. E como está no orçamento da União, só pode ser pago com aprovação. Esperamos que, durante a aprovação do orçamento da União, que não seja retirado do orçamento da União o pagamento do nosso precatório. Mas Araci já ganhou, já está sentenciada e está aqui.
já fazendo parte do orçamento da União para esse ano. E por isso, a nossa reunião de amanhã é de grande importância, e eu convido você, servidor, que participe, que convide os seus colegas, porque a partir de agora, teremos agora essa nova luta nossa, que já é uma luta antiga, desde 2016, mas nova luta porque, como nós sabemos que em 2020 não iríamos receber, tiramos o foco do precatório para não queimarmos energia e criar, vamos dizer, expectativa fora de tempo, e aguardamos o momento certo. Mas já estivemos todo o tempo acompanhando, e amanhã vocês vão saber dos mínimos detalhes, e vamos amanhã começar as nossas discussões sobre o precatório. E o que eu garanto para vocês é, a PLB defende que o precatório é da educação, que o precatório é nosso, dos trabalhadores em educação, e vamos lutar pela correta aplicação, tanto da parte que compete a nós, trabalhadores em educação, como também da parte que é para investimento na educação. Agradeço a todos, doutores, obrigado pela participação. Servidores, uma boa noite, bom descanso, e que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Até amanhã. Até logo.